Fala rapaziada, mais um vídeo no canal. Se inscreve, compartilha, curte, comenta. Vamos engajar aí, me ajuda a compartilhar esses vídeos, os meus vídeos, pra gente divulgar essas informações automotivas aí que cada vez existem mais no mercado, mas cada vez as informações são menos completas, tá? Então hoje eu vou falar sobre um assunto, até eu acho que vai ser um vídeo bem rápido, tomara que seja rápido. Eu quero aprender a fazer vídeo com menos de 10, 15 minutos aí, que é chato. Ainda mais é um vídeo que eu fico aqui parado na frente do computador falando e tem que ter paciência para ficar parado aqui ouvindo. Tem que gostar muito do assunto. Mas até anotei aqui que é os problemas que eu já arrumei durante todo esse tempo que eu trabalhei no ramo quando eu falo com o cliente. Isso aqui é uma média de tanto. Tanto é que esse negócio de falar, custa tão, o cliente, ele força a gente, ele fica insistindo. Quanto é uma média? Quanto que é uma média? Quanto que tá tal coisa? Aí você fala, não sei, meu. Não, fala aí uma média. Fala aí, custa quanto? Uma média de 200? Aí tá bom. Aí você vai lá e fala pro cara, custa uma média de 200, cara. Aí passa um dia, ele traz o carro para a oficina para a gente ter certeza do que é, ou ele pega a peça, traz a peça na mão e traz quando a gente vai ver a peça custa 400. E só eu já arrumei muito problema com isso, muitos. Mesmo escrevendo, eu já escrevi esse ano em 2020, dois problemas eu tive. O cliente perguntou para mim quanto que era um radiador de um HB20. Eu falei, senhor, nenhum B2B meu tava sem internet na oficina, de verdade. Até falei para ele, se o senhor quiser um tempo, eu pego pela internet do meu 4G do celular para te passar uma média de preço do radiador do HB20. Então eu abri um B2B do distribuidor e o radiador do HB20 estava 300 e poucos reais. E aí eu falei, senhor, isso aqui é média de preço, eu preciso ter certeza. E até mostrei para ele no catálogo. Eu saí do B2B, entrei no catálogo e mostrei, ó. Radiador do HB20 tem tantos modelos. Ah, mas o meu carro é esse ano, esse câmbio, esse chassi. Senhor, tem que desmontar, tenho que ver, porque chassi não é garantia de peça certa. Nunca foi, nunca, não é e nunca vai ser. Porque a gente sabe que na fábrica a montadora ela monta a peça no carro que tem no estoque. Se é diferente, se não é, o primeiro caso, eu sempre falo, se é diferente ou se não é, isso não importa. Tem que liberar o carro, tem que vender o carro. Então vai com a peça, vai assim, vai assado, dane-se. Eu tenho o primeiro caso que eu vi disso foi um cabo de engate e seleção de marcha de um Astra hatch em 2011, 2010, que ligamos na concessionária, pegamos o e-mail da concessionária, nem lembro se tinha um WhatsApp na época, e a gente mandou e-mail pro cara com chassi, os dados do Astra, tudo, para uma concessionária, o maior grupo GM de concessionária de São Paulo. O cara encomendou, chegamos lá no concessionário, o cara era 7 dias para chegar, 5 dias úteis. Buscamos o cabo. Quando a gente chegou na oficina, o cabo errado, diferente. O cliente quis matar a gente. O cliente quase, graças a Deus, estava por e-mail. Aí eu falei, senhor, tá aqui, ó, enviamos o chassi do seu carro. Então o chassi tá certo, não tá errado. Os caras lá separaram errado. E o cliente queria viajar com mãe doente. Nossa, deu um rolo da porra. O meu irmão na época até pagou o carro, deu um carro de aluguel, pagou o aluguel de um carro pro cara. Então, tipo, um prejuízo que a gente nem cobrou esse aluguel do carro da concessionária, porque a concessionária, talvez não é culpa da concessionária, desculpa. A concessionária ela manda para a fábrica, porque ela mandou para a fábrica. Eu não tem como eu saber se o vendedor ele recebeu o meu chassi certo, mas se ele encaminhou, ou se ele teve que ele redigitou aquele chassi e digitou errado. Talvez ele encaminhou certo e na fábrica, talvez na fábrica da montadora, ou ele mandou para a fábrica da própria autopeça. Então chegou lá, separar errado. Então não dá para saber, não tem como. A gente não vai ter tempo, a gente não tem esse tempo para tentar descobrir isso. Mas eu sempre falo para o cliente,
não tem média de preço. E em 2011, eu e meu irmão, nós entramos num acordo entre nós dois, só nós dois, que foi quando o meu irmão começou a perceber que eu só passava preço para o cliente assim. Eu falava, quanto custa? Eu sabia que custava R$ 100, mas eu passava para o cliente de 50 a 200, de 50 a 150. Custa 150. De 100 a 200, de 140 a 200. Então, não tem um. Porque assim o cliente fica. Assim, eu tenho mais margem de segurança. Eu sei que para você, consumidor, é pior isso. É ruim isso. Mas pra gente, para evitar problema, porque a gente. Nossa, um barulho chato. Mas eu sei disso. Segurança, a gente não tem tempo depois do cliente. A gente sabe que a Justiça do Brasil, o cliente tem razão em tudo. Se o cliente tiver errado, se todo mundo tiver prova, testemunha, é perigoso a Justiça do Brasil falar que o cliente está certo. Então, nós temos que nos resguardar demais, nos cercar, nos assegurar de muita coisa. Então, é por isso que a média de preço, cada vez mais, eu pelo menos, eu aprendi isso. Ainda continuo onde eu trabalhei na oficina do meu irmão. Lá, se você for lá hoje, agora são 4 horas da tarde, mas se você for lá amanhã e falar assim, me dá uma média de preço, eles vão dar. O meu irmão não dá média de preço. Ele às vezes perde o serviço, principalmente escapamento. O cliente, não, tô com um Corsa tal, não sei o que, um carro tal, assim, 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 até a cor, o cara fala até a marca do pneu, o cara fala até a quilometragem do carro, não sei o que. Escapamento, traz o carro. Traz o carro. Eu posso te mandar foto do escapamento? Pode, mas eu também te mando. Só que é o que eu sempre falo, eu sempre escrevo. Tá no nosso relatório, tá no meu relatório aqui da Barreto, tá em tudo. Orçamento sujeito a alterações. Ele pode sofrer alterações conforme o diagnóstico, conforme o andamento de serviço, conforme o pós-serviço, o teste, o assentamento da peça. Então tudo tem, o orçamento pode variar. O orçamento pode variar de hoje para amanhã. Agora a gente está aí, a gente vive no Brasil que agora o dólar está aumentando. Num dia tá 4,50, num dia tá 4,90. Você dorme e acorda. Esses dias eu dormi. Quando eu acordei, 6 fábricas de autopeças, 6 fábricas no meu WhatsApp me mandaram. Foi impressionante. E eu tudo encaminhei para o nosso grupo lá da oficina. Que aumento de peça, escapamento, aumento de aço, aumento de tudo. Coxinha, aumento por causa de borracha, por causa de petróleo. Tudo aumento, tudo, tudo. E aí você fala, pô, e uma curiosidade, que a maioria dos produtos que aumenta são os produtos fabricados aqui. Depois tem uma matéria em alemão, de um jornal alemão, essa matéria tem em alemão e inglês, explicando que até essa matéria tem 2 brasileiros envolvidos na matéria, são mais de 30 pessoas numa matéria só, num estudo, que, mostrando que as pessoas aqui no Brasil tudo falam, o dólar vai aumentar, então os produtos importados vão aumentar. E esse cara fez uma matéria, um estudo, mostrando como no Brasil o aumento do dólar prejudica mais os produtos fabricados aqui do que às vezes os importados. Até por questão de contrato e tudo mais. Então, esse negócio de média de preço, quando você vier perguntar a média de preço para mim, Renan, quanto que tá uma média de preço de tal produto? Eu vou te passar. De não sei quanto, igual pra fazer motor. Eu sempre corto o assunto porque eu lembro de outra coisa. O motor é uma coisa que as pessoas sempre perguntam. Sempre. Todo mês tem umas 10 pessoas que param na oficina e perguntam. Tô para fazer o motor do meu carro, quanto que eu gasto em média? Como é que eu vou saber? Eu não sei se precisa trocar comando, eu não sei se precisa trocar virabrequim, eu não sei se precisa trocar pistão. Você vai querer pistão original, você vai querer pistão mais em conta, você vai ter tempo para deixar o carro aqui. O... Fizemos um motor agora de um Gran Siena 1.4, pistão KS. Pistão KS, nós cotamos em um monte de lugar, pistão KS. Cotamos um monte, até de algumas fábricas. Até para comprar tem algumas empresas aí que elas são fábricas e elas fornecem pra gente KS. KS embalado com outra marca. Tem uma empresa aí que tem até o relatório no site acho que é do Inmetro. Registro Inmetro lá, que eles entram em Inmetro. E são pistões KS que essa empresa embala com a marca deles.
Tipo, o pistão é KS e embala. Eu não sei se é KS falsificado, se é KS fabricado em outro lugar. Não sei. Só sei que quando você tira da embalagem tá escrito lá KS. Então, pistão KS. Eu tinha cotado em um monte de lugar. O mais em conta que eu achei foi 800 e poucos reais o jogo. Por causa da medida. Então a gente mediu e passou lá pro cara. O cara falou que era 800 reais o mais em conta. Mali. Eu fui cotar Mali. No distribuidor, cada um tava 117 cada um. Eu falei pro fornecedor, eu falei, meu, eu vou fazer um pedido com você de R$ 1.000. Tem como dar um desconto só no pistão? Só no pistão eu quero um desconto. O cara falou, não, dá pra fazer 92 cada um. Então, olha a diferença. Não estou dizendo, não, jamais eu quero dizer isso, que Mali sempre vai ser mais barato, que Mali é pior que KS. Não tem nada a ver. Estou dizendo que para esse carro, naquele dia, com aquele vendedor e tal, eram esses preços. Então, aí o cliente pergunta a média de preço. Esse cliente não foi um, mas muitos clientes me perguntam. Eu falo, eu não sei se precisa trocar pistão, anel, eu não sei que marca de óleo que você vai querer, eu não sei que jogo de junta você vai querer jogo de junta do mais caro, se precisa trocar retentor, bomba d'água, que aditivo você vai querer aditivo de três reais o litro? Tem aditivo de R$ 3 o litro. E lá na oficina tem um aditivo que eu pago R$ 72 o custo. Lá na oficina eu tenho aditivo que eu pago R$ 3 o custo, R$ 3. E e esse aditivo de R$ 3 que eu pago de custo, tem a autopeça, a rede de autopeça aí que eu sempre comento nos vídeos, que vende um bi por ano, vende por R$ 24 esse aditivo. Sabe quanto que eu vendo lá na oficina? Meu irmão tá vendendo na oficina? Meu irmão vende esse aditivo por R$ 9. Sabe quanto que eu vendo na Barreto Atacado? R$ 5. Ganho R$ 2 em cima de cada aditivo. Então, toma cuidado aí, porque às vezes você tá viciado em lugar aí pra comprar peça. Então tá. Então esse negócio de média de preço é muito complicado. Você aí que é mecânico, você que é vendedor, o cliente perguntou média de preço, você sabe que é 200? Ah, o meu custa de 100 a 400. Custa de 90 a 300. Dá uma média de preço assim pro cliente, porque eu tive problema esse ano, que eu anotei para um cara, o cara me perguntou esse preço, eu acho que eu vou repetir. O cara me perguntou um preço, eu coloquei no papel, escrevi assim, ó, média e circulei, igual o meu irmão faz, circulou. E anotei igual tal preço. Circulei. O cara saiu, levou o orçamento, que o meu irmão até proibia. Meu irmão falou, não dá orçamento por escrito pro cliente, porque eu vou contar, o meu próximo vídeo hoje, eu vou contar desse cara, que deixa eu até anotar aqui, só um minutinho. Ele voltou com um orçamento, o meu irmão fez um orçamento, eu fiz um orçamento, desculpa, eu fiz um orçamento pro cara em fevereiro de 2017. 2 peças de escapamento. Eu já vou contar logo nesse vídeo aqui, que tá propício a isso. Então, eu fiz um orçamento para esse cara e coloquei assim, média, eu escrevi média, escrevi silencioso intermediário, coloquei 2 opções de preço. Coloquei uma com 6 meses de garantia e uma com 1 ano de garantia. Silencioso traseiro, 6 meses de garantia e 1 ano de garantia. Porque a marca de 3 meses de garantia tinha acabado. Embaixo eu coloquei data e hora. Fevereiro de 2017. E aí, quando foi mais ou menos novembro, dezembro de 2017, mais ou menos isso, o cara voltou na oficina. É um cara tranqueiro, ele é muito tranqueiro, muito, muito. Se ele ver o meu vídeo, ele vai saber quem é. Muito. É um cara que você vai na padaria, o cara tá na padaria das 8 da manhã às 6 da tarde. O cara tá na padaria o dia inteiro. Ele fofoca de todas as empresas da rua. Ele sabe todo mundo quem é dono, onde o filho do dono estuda, quem é o filho do dono, o CPF dos filhos das donas, o CPF dos donos das empresas. Ele conhece tudo, conhece o faturamento de todas as empresas. É um cara. Esses caras, Ricardo Amorim, por favor, estuda esses caras, vai nas padarias, tem muita padaria por aí que tem cara que chega lá antes do dono abrir, antes do padeiro chegar, e quando o padeiro tá pensando em ir embora, quando a faxineira tá pensando em ir embora, o cara tá dentro da padaria ainda. São os caras que eu mais arrumei problema. Não tô dizendo que são as piores pessoas, não. São as pessoas que comigo são as que mais arrumam problema. Talvez a culpa seja minha. Então,
Esse cara chegou, aí ele, de novo, ele veio em novembro, dezembro e perguntou assim, quanto que tá o escapamento de tal carro? E eu, por experiência, por ser chato, por ser burro, por ser bobo, por ser bitolado com muita coisa, eu só perguntei pra ele, o senhor já tem algum orçamento aqui? Juro. Ele falou, não tenho. Beleza, não tem. Tá bom. E aí, eu fiz o orçamento pra ele. Aí, o silencioso intermediário que eu tinha passado pra ele por 122, se não me engano, agora estava 128. O silencioso traseiro do carro dele, que era 114, 115, agora estava mais de 130. Quando eu dei o papel na mão dele, ele simplesmente pegou um papel do bolso e me mostrou. Falou, e não sei se ele se fez de doido, mas ele falou assim: em fevereiro eu vim aqui e fiz esse orçamento, não lembro com quem, tava com a minha letra, não lembro com quem, e me passaram esse preço. Eu falei, não, foi comigo, eu que escrevi, mas eu acabei de perguntar pro senhor se o senhor tinha um orçamento daqui. O senhor falou que não. O senhor, perguntei, o senhor já tem algum orçamento aqui? O senhor falou que não. Ah, não, me desculpe então. Aí ele até riu de canto, ele, nossa, o bicho é foda, até eu fico meio tremendo aqui, porque deu uma vontade de matar o cara. Tão filho da mãe que o cara é, malandro. Pra você ver o tipo de gente que a gente lidar todo dia. E aí eu falei pra ele, não, eu já nem fiquei com vontade mais de atender o cara. Eu falei, não, tudo bem, mas é esse preço atual, não vou conseguir chegar nesse preço, é impossível. É impossível. Vai numa rede de loja grande aí pra comprar uma TV, faz um orçamento da TV em fevereiro e volta. Não, faz hoje. Daqui um mês você vai lá e vê se ele cobra o orçamento de um mês. Não tem como, velho. Não tem como nenhuma empresa, nem mão de obra. É difícil ter mão de obra. Você conta com um pedreiro hoje e daqui um mês você vai falar com o pedreiro se ele vai cobrar o mesmo preço. Não cobra. Nossa, é raro. A não ser que o cara te conheça, seja seu amigo, já fez um monte de serviço pra você, que não sei o que. Mesmo assim é muito difícil. Na minha roda de amigo é impossível. Na minha roda de amigo é praticamente impossível. Na minha roda de amigo, eu nem fico fazendo essas perguntas bestas para amigo. Oh, faz um orçamento para mim agora, aí daqui 2 meses, oh, vou lá fazer um serviço com você. Ué, mas nem cabelo, nem cabeleireiro. Eu falei no vídeo aí, cabeleireiro muda o preço quase todo mês aí. Então, o, é esse tipo de gente que a maioria que a gente atende lá hoje aqui no bairro que eu tô, são 7 quilômetros de diferença. Aqui não é outro bairro, é outro planeta. É outro planeta. Aqui a cultura, parece que a cultura, o nível de conhecimento das pessoas aqui que eu atendo, que são meus amigos, que são os meus conhecidos, é totalmente outro. Eles não agem dessa forma, nunca, nem comigo, nem com ninguém. Mas é por isso que esse negócio de média de preço é um negócio complicado. Cuidado com esse negócio de passar média de preço. Média de preço, ou passa por papel, ou passa o WhatsApp colocando quanto tempo vai durar o orçamento. Eu vou dar minha opinião. E orçamento deveria durar 24 horas. Orçamento, qualquer empresa, orçamento é 24 horas. Ah, e amanhã? Amanhã tem que contar de novo. Fazer orçamento de novo. Ah, mas mesmo da mão de obra? Mesmo da mão de obra. Porque tudo aumenta. Tudo, insumo aumenta. Às vezes hoje o negócio tá barato, aí amanhã vira um mês. Talvez amanhã, hoje é 31, 30, amanhã já vira um mês. E aí amanhã, no próximo mês, vai ter aumento de 6%, não sei na onde. Vai ter não sei o quê. Vai ter que contratar gente e não bateu meta. Às vezes não bateu meta, ó, não bateu meta. No próximo mês a gente vai ter que aumentar o preço, ou vai ter que diminuir o preço. Não batemos meta. Então, todo dia é um dia. Tudo, que nem minha mãe fala. Em um dia, muita coisa pode acontecer. Um dia, meio dia, uma hora, que não, acho que vocês têm um canal de TV aí que fala em um minuto tudo pode mudar, em uma hora tudo pode mudar, não é um negócio assim? Um segundo tudo pode mudar. Tem, acho que eu não lembro se é a Band, se é a Globo, fala em um minuto, sei lá, tudo pode mudar. Então, realmente tudo pode mudar. Então, o orçamento para mim deveria durar 24 horas. Eu mesmo faço orçamento que os clientes mandam no e-mail, eu já respondo. Orçamento válido por 24 horas. 24 horas. O cara cotou hoje. Ah, mas eu quero fazer o serviço semana que vem. Semana que vem você pode de novo. Não tem problema. Eu trabalho, tô aqui para trabalhar. Não tem preguiça de trabalhar, não. Eu sempre trabalhei mais de 12, 14 horas por dia. Não tem problema. Eu trabalho, fico de madrugada, faço orçamento. Não tem problema. Almoço em 10 minutos, volto. Fico sem ir no banheiro, não bebo água. Não tem problema. Mas desde que eu não deixe os clientes mal acostumar.
O problema de muitos clientes hoje do ramo automotivo e de tudo mais, todo mundo, é que as pessoas, os vendedores, eles dão a chance dos clientes se mal acostumarem. Os clientes mal acostumam. Não é por vendedor com pouco conhecimento, com mau conhecimento, nem nada. É porque o vendedor lhe dá brecha, o vendedor lhe dá. Não tem a brecha na lei, o vendedor lhe dá brecha para o cliente se mal acostumar. Então a gente não pode, a gente tem que tratar o cliente muito bem, tratar o cliente como se fosse um rei, uma princesa, tem que tratar bem, bem mesmo, porque ali que vem, pelo menos o meu sustento vem de cliente. Então, o cliente que paga minhas contas, paga tudo, me dá eu consigo sair, consigo comprar uma cerveja, consigo fazer isso, consigo viajar, consigo tirar férias por causa do cliente. Então, mas o cliente também, ele não é, o cliente não é meu pai, não é minha mãe, não é Deus. Então, ele também não pode mandar dentro da minha empresa, quem manda sou eu. Dentro da minha empresa, você entrou na minha empresa, quem manda sou eu. Não, primeiro o Estado, né? O Estado, o governo manda mais na minha empresa do que eu. Isso, certeza. Uma pessoa falar que é dono de uma empresa, dono de uma casa, dono de um carro, eu acho um pouco de absurdo. A gente não é dono de nada, tudo é o governo que é dono. Fica sem pagar um IPTU, fica sem pagar um IPVA pra você ver o tanto que você é dono das coisas. Só fica sem pagar, fica sem pagar uma conta de água pra você ver como, como você é dono das coisas. Do seu encanamento, da sua caixa d'água, então o Estado, ele é dono da minha empresa. Então eu trabalho para o Estado. Então, eu tenho que tratar o cliente bem, mas aqui quando o cliente entra aqui, ele tem que me respeitar. Eu que faço as regras. Então, mas 10 empresas trabalham diferente de você. E qual é o problema? Isso não é ótimo, não é um diferente. Hoje em dia as pessoas não falam, a empresa tem que ter diferencial? Ótimo, então, eu não sou diferente das 10, então eu sou um diferencial. Ah, mas é um diferencial ruim. É um diferencial. Agora a gente tem que partir para outro tipo de conversa mais completa. Ó, você tem que ter um diferencial, mas o seu diferencial tá pro lado ruim. Tudo bem, então vou tentar me adequar. Aí você se adequa, aí você começa a fazer preço igual, qualidade igual, porque você vai ter que se adequar a ele, então você vai ter que fazer preço igual. Então, quase geralmente, se você for adequar um tipo de procedimento de uma empresa, o seu produto que era mais barato, eu vou me adequar. Não é para adequar a empresa grande, não é para ser igual a empresa grande é bonitinha, a loja é bonita, que não sei o que, todo mundo. Então, vou me adequar a ele. Mas você vai se adequar a nós? Ou você vai fazer eu me adequar e você vai fugir para uma empresa mais barata? Talvez tem cliente que quer que você se adeque. Não, seja igual a uma empresa grande. Ótimo. Ah, agora ficou caro, agora eu vou comprar de outro. Então toma cuidado, toma muito cuidado com isso. E esse negócio de média de preço, não tem. Não tem. Esquece esse negócio. Ou você vem com a informação, ó, tem dois, três modelos de marca de peça. Qual é? Ah, não sei, me passa aí. Que nem eu falei no outro vídeo, o mecânico fica me falando, faça o mais caro pro cliente. Não tem esse negócio, você é doido. Qual é o seu problema mental, velho? Você tem algum tipo de doença? Isso é. Você não é normal. Se tem dois, três tipos de peça, fala pro cliente, tem dois, três tipos, eu preciso confirmar. Me fala aí, você que tá longe, me fala qual é o modelo certo. Ah, não tem, não desmontou ainda. Então tá, então desmonte. Desmonte. Ah, mas eu não vou pagar para desmontar, eu só quero um orçamento. Então, faça um orçamento e desculpa. Desculpa, eu não vou poder te atender. Queria muito poder te atender, mas eu não consigo. Ligue em outro lugar, que esse outro lugar passa. Ah, mas me passa o preço das três. Não, tudo bem, eu passo o preço das três, ó. Tem esse, tem esse, tem esse, tem esse e aquele. Agora, o certo, não sei, velho. Não sei, depois você não venha me falar. Ah, o Renan me passou tal preço. Não, eu passei os três. Qual que é o certo, qual que não é, isso aí não sei, não sei. Então, é isso, pessoal. Toma cuidado nesse negócio aí. Não fique perguntando média e tal. Vá com o negócio certo. Tenha um preço fixo, pronto ali, que às vezes é melhor para você, que às vezes você ficar passando média é um problema, que você fica com aquele na cabeça, passa uma média, eu mesmo. A minha ex-namorada, a gente até arrumou, ia terminar o vídeo, mas eu lembrei do negócio. A gente foi numa loja de material de construção, a gente foi numa noite, tava exposto o preço. Aí chegamos lá, era uma lâmpada de LED, meio comprida, assim, para pôr em cozinha, 70 e poucos reais. A gente tava vendo na internet, a gente sabe que internet,
A gente não pode ficar fazendo comparação de loja de internet com loja física. Os custos, as despesas, os gastos são muito diferentes. Muito diferentes. Então, na internet estava até mais em conta, mas com frete, até se eu precisasse um dia da garantia. É aquela história que eu acabei de gravar no vídeo de hoje. Então, 70 e poucos reais. A gente falou, estamos sem cartão hoje. E tinha um cartão, mas não o cartão certo para fazer compra, assim, para coisa para casa. Então, aí a gente, 70 e poucos reais, vamos para casa, amanhã a gente compra. Aí beleza, aí no outro dia acordamos e tal, almoçamos, vamos lá na loja comprar a lâmpada? Vamos, chegamos lá, 91 reais. Oxe, ontem estava 72, 72 uns quebrados, hoje a lâmpada tá 91. É, porque ontem eu não falei o horário, mas a gente tinha ido de tarde e segundo o vendedor, venderam todas as lâmpadas que estavam expostas e tiveram que pegar no estoque. Então, toda vez que eles pegam novas peças do estoque para pôr, segundo eles, tem aumento de preço. Sempre. Aumento não. Alteração de preço, ou para mais ou para menos. Foi para 91 reais. Então, é uma curiosidade que eu falo para vocês, que às vezes o consumidor, eu vendo, eu mexo com vendas, então eu não fiquei tão revoltada. Minha namorada até ficou mais, mas eu não fiquei tão revoltado assim. Mas compramos a lâmpada sem problema, a gente não ia mais correr atrás disso, sem tempo, sem vontade de correr atrás. Então, é isso, pessoal. A gente agradece, eu agradeço demais aí as pessoas que estão curtindo, comentando, se inscrevendo no canal, compartilhando. Esses dias eu vi eu estava no LinkedIn e eu vi um amigo compartilhando o meu vídeo. Ele nem sabia, eu nem sabia que ele tinha assistido meu vídeo. Nem sabia que ele tinha compartilhado, ele compartilhou, eu agradeci ele, você é meu amigo, eu não preciso ficar falando, eu vou lá ficar fazendo média pra você, não, ele compartilhou, me ajudou, no silêncio dele, ele compartilhou, me ajudou pra caramba, então eu agradeci ele, tô até vendo com ele, eu falei, pô, quer fazer uns vídeos aí, faz uns vídeos que eu posto no meu canal, eu posto aí no canal da sua empresa, ele, então, eu também vou começar a fazer conteúdo, ele tem duas empresas diferentes, uma que presta serviço e a outra que vende produto, em diferentes áreas. Então ele vai começar a fazer uns conteúdos legais também. A gente estava saindo esses dias para conversar. Ele falou, me dá umas ideias aí de conteúdo, o que eu posso falar, o que eu não posso, quanto tempo de vídeo e tal. Eu falei, eu também sou muito burro nesse negócio de YouTube. Comecei agora, nem editor eu tenho, nada. Faço até vídeo grande, porque eu vejo que as dicas, você pesquisa aí dicas para postar vídeo. O pessoal fala vídeo de 10, 15 minutos, a maioria dos meus vídeos tem mais de meia hora. Então, eu acho que já estou até começando a fazer errado, mas eu gosto de falar, gosto de deixar muito explicado, gosto que as pessoas aprendam, que vejam em mim uma pessoa que realmente se importa com você, cliente, com você, consumidor. E não que está aqui para tentar divulgar a empresa, para divulgar, falar mal de alguém, falar bem de alguém, nada disso. Estou aqui realmente para ajudar você, consumidor. Você, porque eu passei anos, eu trabalhei 16 anos nessa empresa. Por 10 anos eu achei que eu e os meus colegas é que tinha só razão. O cliente nunca tinha razão, nunca tinha razão. Aí eu percebi que, daí quando eu mudei de cargo, de função, quando eu comecei a ficar só na administração, eu entendi, eu comecei a perceber algumas coisas que eu não percebia quando eu trabalhava no pátio, que é melhor você, em vez de ficar treinando os seus colegas, treinando o colaborador, algumas vezes, em algumas situações, para alguns colaboradores, é melhor você treinar o cliente. Ensine o cliente que ele vai trazer benefício para você. Como tem loja de material de construção aí que dá curso de marcenaria, elétrica para os clientes grátis. Curso em empresa que vende material de construção. Porque às vezes investir em colaborador, às vezes você fica investindo em colaborador e aí ele, além de trabalhar com você, é perigoso ganhar uma grana, montar uma empresa e começar a competir com você. Então ensine o cliente. Ensina o cliente e ele cobra o seu colaborador, tá certo? Obrigado, é nóis, tamo junto demais sempre.